Linha de Frente, com Ana Paula Favalli e Fábio Batista. Cinco e 15, e o nosso Linha de Frente ainda tem muita coisa fantástica. Hoje o programa tá incrível, tá muito bacana. Então você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 983345777. Porque o mundo ouve a capital. Pode participar também pelo nosso Instagram da APEC, que é o @APECOficial. Sempre lembrando que o APEC é com 2 Cs. APEC Oficial, você participando com o nosso Linha de Frente, que é um oferecimento da APEC, e o apoio cultural é da Ibrachina. Thomas, a gente conversou agora há pouco com o Dr. Daniel, falando sobre como fazer contratos. Agora a gente vai falar como você vai abrir uma empresa. Nós vamos conversar com Ettore Bottezelli, mestre em Direito Comercial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, pós-graduado em Corporate Finance pela Universidade de Lisboa e também em Direito Societário pela Fundação Getúlio Vargas, a GVLO. Advogado do escritório DDSA Advogados em São Paulo, consultor do escritório SRS Advogados em Lisboa, Portugal. Boa tarde, Ettore. Bem-vindo à capital, bem-vindo à nossa Linha de Frente. Boa tarde, Ana Paula. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade e de a gente poder discutir assuntos tão relevantes para o nosso dia a dia. Gostaria de agradecer ao Thomas também, ao Fábio, à rádio e a todos os ouvintes por estar conosco essa tarde. Você é brasileiro? Sou brasileiro, eu morei um tempo fora, então estou voltando agora. Ah, entendi. Ele morou em Portugal. É, por isso que eu Ficou perguntei. um ano lá em Portugal, já tá falando português de Portugal. É, por isso que eu perguntei pra ele. Portugal que tem papel fundamental, né, nesse triângulo comercial entre Brasil e China, né, Thomas? Ettore, seja muito bem-vindo. Eu fiquei curioso, quantos metros de altura você tem? 1,95. 1,95 m, O homem e olha é grande. só, viu? Eu tô até doando alguns centímetros, se alguém precisar, a gente pode... Olha, eu tô precisando, mas acho que na minha idade não dá mais. E o homem, além de grande, viu, pessoal, é muito bonito, muito simpático. Agradeço. É um galã de novela portuguesa. Ettore, o que é necessário pra gente abrir uma empresa, pra gente começar aqui o nosso bate-papo? Eu acho que o primeiro passo, quando a gente pensa em abrir uma empresa, é qual o propósito de abrir essa empresa. Então é como se a gente desse um passo para trás e pensasse qual que é o objetivo. Então eu vou abrir essa empresa para desenvolver que atividade e com base nisso eu vou determinar quais são os passos, quais são os documentos e tudo que vai ser necessário. E aí a gente vai estabelecer uma série de etapas. O Brasil, como vocês sabem, como nossos ouvintes também sabem, existe uma burocracia muito grande. Depois que eu passei esse tempo em Portugal, eu também entendi de onde veio essa cultura nossa também, que em Portugal existe. Todos esses trâmites hoje está um pouco mais simplificado do que aqui no Brasil. Então, a ideia é o quê? Pensar qual que é a atividade que eu vou desenvolver. A partir desse momento, o ideal é a gente conversar com um advogado, conversar com um contador, como o próprio professor Daniel colocou antes, e junto com esses dois atores, um advogado e um contador, elaborar os documentos que são necessários para abrir uma empresa, que é um contrato social, depois fazer os registros nos órgãos competentes e as inscrições também que são exigidas pela lei. E olha só, Thomas, eu fui falar que o homem é bonito, tem gente curioso aqui no WhatsApp perguntando aqui, Ettore, pedindo para eu perguntar para você. A Miriam, lá de Americanópolis, quer saber se em Portugal também tem muita gente bonita como você. Você é casado, Ettore? Não, eu sou solteiro. Ixi, hoje sai casado. Eu digo que aqui, talvez eu fosse o mais bonito de Portugal. Olha só, tá vendo aí? Fábio, Tá tira uma respondido. foto dele Eu vou mandar aqui uma pelo foto. WhatsApp da rádio e manda para os ouvintes. Vou mandar uma foto pra Miriam e vou mandar também um beijo aqui, viu, Thomas, pra Rosana, que tá aqui nos acompanhando pelo WhatsApp. Lá vai a foto, hein? Faz uma pose bem bonita. Aí, que beleza. Cuidado aí, hein? Cuidado. Thomas. Doutor Ettore, quais as taxas e os custos aproximados aí para os nossos ouvintes saberem e o tempo médio para abrir uma empresa aqui no Brasil, aqui em São Paulo? O tempo e os custos vão variar de acordo com o tamanho da empresa que você está abrindo. Basicamente, uma empresa pequena, uma empresa de pequeno porte, a gente está falando por volta de R$ 1.500, R$ 2.000 você vai levar para abrir essa empresa. E um ponto também importante para a gente ter com relação ao prazo é com relação ao tamanho dessa empresa também. Por quê? Porque o prazo vai estar ligado também às inscrições que você vai ter que obter para a empresa poder operar.
E um ponto interessante é, hoje você pode levar em torno de 80 a 90 dias para ter uma empresa totalmente operacional no Brasil. Mas, por outro lado, hoje o prazo para você registrar na junta comercial, que é um dos trâmites necessários, a gente consegue fazer isso em 3, 4 dias, o que já é um avanço absurdo comparado a 5 anos atrás. E existem diversos programas hoje, tanto do governo federal quanto do governo estadual, como o Redizim, que é o quê? Ele tenta conciliar num organismo único todas as inscrições e todos os registros que você precisa ter. Então, em 2, 3 dias, você consegue ter todas as autorizações que você precisa e sair de lá já com a empresa funcionando. Então, o prazo básico hoje para uma empresa médio porte é uns 90 dias, mas hoje você consegue já em 10 dias ter uma empresa aberta para você começar a trabalhar no dia a dia já. Há 5 anos atrás esse prazo era muito maior? É muito maior, principalmente porque hoje quando você vai abrir uma empresa, quais são os passos para você abrir essa empresa? O primeiro tem aqui que nós acabamos de conversar, o advogado, o contador, e você vai elaborar um documento que vai reger as regras dessa empresa, que a gente chama de contrato social. O contrato social você vai levar para registro na junta comercial. E um ponto, Fábio, que você colocou agora que é interessante, antigamente, quando você levava o contrato para registro na junta comercial, você só tinha o registro da junta. Hoje você já sai com o registro também da Receita Federal. Hoje isso é sincronizado, então você já consegue economizar um prazo. E aí você tem o registro na Receita Federal. Após o registro da Receita Federal, dependendo da atividade que você for exercer, mas 95% dessas atividades exigem é o que? A inscrição municipal. Então você precisa obter a inscrição municipal, como aqui na cidade de São Paulo, que é em razão dos tributos municipais. Dependendo da atividade que você for exercer também, por exemplo, uma atividade de serviço, uma atividade de transporte, você precisa obter inscrição estadual, que aí já é no governo do estado. Então, dependendo das atividades, esse prazo pode aumentar ou pode diminuir. Thomas, você anteriormente já havia comentado, né, Ana Paula? O Thomas comentou, só que eu não me recordo agora. Na China, qual é o tempo mesmo para abertura? Na China, eu não sei dizer agora, Fábio. Na verdade... Eu lembro que você me falou. Acho que a gente até falou de em comparação a Portugal. Num programa que na verdade, a pessoa que quiser abrir uma empresa pode ir numa junta comercial em Portugal, em qualquer lugar de Portugal, e você consegue abrir empresa em 30 minutos. Só que assim, as empresas já têm os nomes lá, você não pode escolher um nome. Quer dizer, tem uma lista de nomes, você não pode montar um nome que você queira. Você escolhe dentro daquela lista, mas são nomes lá não tão bons, tem diversos nomes. E que ali em 30 minutos você consegue sair com uma empresa já registrada dentro do cartório. Rápido, né? Isso lá em Portugal. Para fazer até um parênteses, com relação a diferenças até culturais, a questão da lista de nomes que a gente tem para as empresas, Portugal tem também uma lista de nome para pessoas. Então, se você é um cidadão português, mora em Portugal e você tem um filho, tem uma lista com nomes que você pode dar para aquela criança. Você tem que seguir essa regra. Você só pode fugir dessa lista se você for um estrangeiro que esteja morando em Portugal. Ah, é? Você não tem que escolher um deles? Você escolhe, é uma lista enorme, mas você escolhe. Até por isso você tem nomes muito repetitivos, né? Eu não sabia. Sabia, Thomas, disso? Não sabia disso, não. Então Sabia, tem muito Fábio? Pedro, tem bastante Pedro. Tem Pedros, Madalenas, Mafaldas. Então você tem uma regra, Nunos. Joaquim. Então, Joaquim. Manuel. Héctor Não não sabia. é difícil. Não, Héctor não é de Portugal, com certeza. É italiano. Olha, isso aí eu não sabia não. Agora o que eu sei é o seguinte, só de Fábio aqui em São Paulo, até a última vez que eu consultei, Thomas, Fábio Batista, né, que é o meu sobrenome, eram 5 mil. 5 mil? 5 mil Bastante. Fábio Batista. Bastante. É culpa daquele cantor, Fábio Júnior, galera, tudo na mesma época, né? Então as mães foram colocando Fábio, tanto é, eu morei numa Mas você rua... chama Fábio por causa do Fábio Júnior? Por causa do Fábio Júnior, mamãe colocou. E pra ajudar, ô Thomas, só pra ajudar, Thomas, eu morei numa rua aqui em São Judas que era uma loucura. Eram 5, 6 Fábios, né? Então era eu que era bem magrinho, né? Não sou mais, o tempo passou. Era Fábio Neguinho, Fábio Japonês, Fábio Magrelo, Fábio não sei o quê. Era cada Fábio com um apelido, viu? Se fosse hoje, não ia poder, nenhum Não desses. ia. Hoje ia ser Fábio Gordinho. Não ia poder, né, Thomas? Não.
Doutor Ettore, e agora, como definir o tipo de sociedade ideal? Vamos lá, o nosso ouvinte está aqui para querer abrir um comércio. O que seria o ideal para o negócio dele? Uma sociedade simples, uma limitada, uma Eireli? Qual que seria a personalidade jurídica para esse tipo de trabalho, para esse tipo de exercício da atividade econômica? Um ponto para a gente destacar, antes da gente entrar no modelo, é que o nosso Código Civil estabelece 2 modelos de sociedade. A primeira é a sociedade simples, que você colocou, e a segunda é a sociedade empresária. O que é a sociedade simples? A sociedade simples é voltada para aquele tipo de pessoa que vai desenvolver uma atividade intelectual. Então a gente pode colocar nesse âmbito médicos, a gente pode colocar alguns artistas, atores, atrizes. Então, esses seriam as pessoas que estariam vinculadas à sociedade simples. E a sociedade simples, ela não é registrada numa junta comercial. Ela é registrada no cartório de registro de pessoas jurídicas. E aí a segunda sociedade que nós temos, modelo de sociedade, é a sociedade empresária. E dentro da sociedade empresária entra a sociedade limitada, a Eireli, que foi criada há pouco tempo, a sociedade anônima. Para um negócio de pequeno porte, um negócio menor, a gente recomenda a sociedade limitada, ou uma Eireli, que representa 98% de todas as sociedades abertas no país. Que é uma sociedade mais simples, é uma sociedade que é menos custosa, é fácil de gerir. E qual que é a diferença da sociedade limitada para a sociedade Eireli? Eireli significa empresa individual de responsabilidade limitada, que em vez de você ter 2 sócios, você vai ter um sócio. A nossa lei exige, em regra, que você tenha pelo menos 2 sócios nas sociedades formais, nas sociedades limitadas. E existem algumas exceções, como empresário individual, dentre outras, que você pode abrir uma sociedade individual, que você não precisa ter um outro sócio. Ter um outro sócio, existem vantagens e desvantagens. Então, dependendo da estrutura que você quer adotar, você vai escolher uma sociedade que não precisa de um outro sócio. Você então tem a sociedade limitada. E o que significa ser limitada? Limitada significa que o quê? O seu patrimônio pessoal não vai estar em risco, que é muito importante. E um ponto para os nossos ouvintes terem de forma muito clara é o quê? A vantagem de você formalizar a sua atividade, de você criar uma empresa e montar, e dependendo da estrutura que você for adotar, é justamente você não responder com seu patrimônio pessoal por qualquer problema que venha a existir. Porque você vai estar protegido pela empresa. E o último modelo de sociedade que a gente está conversando, que são as principais adotadas, existem outras 5 ainda que a gente pode poder conversar, mas a outra grande, que é a sociedade anônima, que é voltada para grandes empresas. O custo dela de manutenção é grande, porque você tem que publicar em jornais, balanços e tudo mais. Então, o ideal é sempre hoje que a maioria das pessoas usam, acaba sendo a sociedade limitada mesmo. Agora, curioso, né, Thomas? Burocracia para abrir, demora, né? Tudo bem, o doutor já deixou claro aí, né? O Ettore deixou claro que a coisa avançou, né? Que o prazo, né, reduziu aí um pouco, mas pelo que eu percebo aqui na nossa entrevista, precisa reduzir, melhorar ainda mais. Agora, Ettore, a burocracia para encerrar uma empresa também é gigantesca, né? Não sei se é verdade. Eu ouvi dizer aí que, inclusive, é muito mais difícil encerrar do que abrir. Isso é verdade? Dependendo da atividade, mas sim, porque para encerrar a empresa você tem que apresentar formulários, você tem que passar pelos mesmos registros que você leva para poder montar uma empresa. Então também é super burocrático, não é ágil. E você entra também em um outro aspecto, que é o aspecto trabalhista. Então, quanto essa empresa tiver qualquer pendência também, seja trabalhista ou algum valor que está em aberto, ele não vai conseguir encerrar efetivamente a empresa. Qualquer tributo também, né? Qualquer em tributo, aberto, exato. Ele vai conseguir fechar. Às vezes você consegue encerrar, mas você pode responder isso pessoalmente. Então, é por isso que a gente aconselha também encerrar uma empresa apenas quando está tudo em ordem. Tá certo. Nós voltamos já. A gente está conversando com o Dr. Ettore, falando sobre abertura de empresas aqui no nosso Linha de Frente. Nós voltamos em 1 minuto. Não saia daí, sempre com o oferecimento da APEC e o apoio cultural é da Ibrachina. A gente volta já. Você 5h32 de volta no nosso Linha de Frente aqui pela capital, sempre um oferecimento da APEC, o apoio cultural é da Ibrachina, e nós estamos ao vivo pelo Instagram da APEC, que é o @APEC com 2 Cs.
oficial, né, Thomas? Falando sobre abertura de empresas. Abertura de empresas com o Dr. Ettore Botezelli. Tenho mais uma pergunta para ele aqui, Ana. Manda. Diferenças entre o sócio administrador e o sócio cotista de empresa, Dr. Ettore? A diferença é bem simples. Quando você abre uma empresa, você pode ser só o sócio, que você vai receber os frutos, ou seja, os rendimentos dessa empresa e também acabar assumindo os riscos da empresa. Ou você pode ser também o administrador da empresa. Qual que é o papel do administrador da empresa? É gerir o dia a dia da empresa. A empresa ela não é administrada pelo sócio necessariamente. Ela pode ser administrada por um terceiro, que muitas vezes a gente acaba falando que é justamente a profissionalização da gestão da sua empresa. Que você pode contratar um terceiro que tem a capacidade, a formação para gerir o dia a dia, que tem mais conhecimento do que você dentro de uma determinada área. E, assim como o sócio, o administrador também assume responsabilidades. Então, o administrador tem uma responsabilidade que a gente chama de responsabilidade fiduciária com a sociedade, que ele sempre tem que defender os interesses da sociedade perante terceiros. Ele nunca pode colocar o interesse próprio dele contra o interesse da sociedade. E o administrador responde por isso. Então, ele tem que cuidar das contas, pagar todos os impostos, conforme for o caso, propor distribuição de dividendos, que são os resultados da sociedade aos sócios. É o administrador que assina contratos com terceiros, não são os sócios. E o administrador, quando ele sai da sociedade, inclusive, ele ainda continua responsável por 2 anos por todos os atos que ele praticou quando ele é administrador da sociedade. Então, ser um sócio administrador, as suas atribuições e responsabilidades são ainda maiores. Essa é a grande diferença de ser só um sócio. Então, para ele ficar tranquilo, ele tem que passar depois que ele sai, ele tem que passar esses 2 anos ainda para não ter mais nenhuma responsabilidade, né? Isso, exatamente, é exatamente isso. Agora, ô doutor Ettore, quais são as vantagens e as desvantagens de ter um ou mais sócios? Todo mundo fala que sociedade sempre dá encrenca, né? Principalmente se for na família. Um sócio é sempre um assunto delicado, né? A grande vantagem de você ter mais de um sócio é que você consegue diluir, ou seja, você distribui entre mais pessoas o risco do investimento. E ao mesmo tempo, em vez de você colocar, por exemplo, R$1.000, você pode pôr R$500. Uhum. Então você não está comprometendo tanto a sua capacidade financeira. E ao mesmo tempo, você também, se existir algum problema, você não vai estar colocando em risco o seu patrimônio. Mas a dificuldade de você ter um outro sócio entra justamente no relacionamento. Relacionamento é um assunto extremamente delicado, você precisa ter uma habilidade, e isso já é atrito, já é brigas. E aí entra a importância de um advogado. A gente voltando para o começo, quando a gente conversou que é sempre bom ter um advogado quando você monta uma empresa, qual que é o documento, o contrato que organiza a empresa? É o contrato social. E se você tem um contrato social muito bem feito, que vai estabelecer o quê? As regras, quem manda mais, quem manda menos, quem colocou mais dinheiro, quem colocou menos, quem vai ser o administrador da sociedade. Se eu tiver que sair da sociedade por uma briga, como é que isso vai funcionar? Porque sempre as pessoas colocam que os advogados criam dificuldades. A gente cria um pouquinho de dificuldade, mas só que é justamente para proteger o interesse das pessoas no futuro. Porque a gente pensa quais são os problemas que podem vir a surgir. E isso tudo vai estar no contrato social. Em empresas maiores, inclusive, a gente cria um documento apartado, que não é o contrato social, que a gente chama de acordo de acionistas ou acordo de cotistas, que é justamente para regular essa relação só dos sócios. Então, por exemplo, vamos supor que a Ana Paula quer comprar um determinado item para a empresa acima de R$100.000. Eu vou regular no meu contrato que ela não pode fazer isso sem minha autorização. Entendi. Por mais que eu só tenha colocado 10% do valor da empresa. Mas como eu não quero... E também vou regular falando, não, mas ela quer comprar R$100.000 em sapato ou bolsa. Isso não tem nada a ver com a atividade da empresa. Não, mas ela compra, que é bem viu? provável. Ela compra, Então, adora um né, sapato e uma Tati? bolsa, essa Ana Paula. Ou se o Fábio vai querer gastar, imagina, todo o patrimônio da empresa com viagens. Aí já... Bem Não, aí é com a provável. Tatiana, viu? A Tatiana, eu é restaurante, bar, cervejinha. Com os vinhos, os Os vinhos. vinhos. Vai querer levar o Thomas pra jantar, vai gastar o Sim. dinheiro da empresa, aí não pode. Agora que eu descobri um restaurante chinês ali na Rua da Glória,
ali na altura do número... Qual que é o número mesmo, Tati, ali? É a altura do 210, um negócio maravilhoso. Não, melhor não ser sócio, não. Deixa do jeito que tá. E uma outra coisa também que o Héctor está falando, e aí é a questão da prestação de contas, né? Do sócio para um outro sócio, Ana. Sim. Isso daí eu acho que é um negócio que realmente é o chance desta habilidade entre uma sociedade de 2 ou 3 pessoas, de sócios, a questão de saber conduzir a empresa, mas sempre mostrando as contas. Olha, Ana Paula, eu do que eu tenho acompanhado aqui com o Thomas, com todo mundo, com os nossos entrevistados, eu formei uma opinião que é a seguinte: sociedade é bom, é importante, mas também, além dos aspectos de conhecimento dentro da área de cada sócio, né, para poder desenvolver o trabalho, é necessário avaliar quais são as relações pessoais, né, entre essas pessoas, principalmente quando a sociedade são nos negócios, né, pequenos, né, nos negócios menores, né? Então a gente tem visto aí nos noticiários, nas reportagens, coisas que acontecem por conta de sociedade que são de deixar, infelizmente, o coração triste e o queixo caído. Então, eu acho que essa relação, né, entre as pessoas, ela também é fundamental para poder dar certo à sociedade, não é isso, Héctor? Sem dúvida, você precisa ter com seu sócio muito bem determinado quais são as premissas e o papel de cada um dentro da sociedade. Se eu vou ser o sócio administrador, se você vai ser só o sócio que vai colocar dinheiro, e ter isso muito claro. E colocar isso no documento, ou dentro de uma determinada regra que vai ser seguida. Porque o relacionamento pessoal é muito difícil. Bom, então nesse caso, eu, Ana Paula e o Thomas já podemos nos juntar aqui, ser sócios, porque a gente divide muito bem aqui o nosso papel e vai dar tudo certo, Ana Paula. Verdade. Thomas? Doutor Héctor, como separar as despesas e a divisão de lucros entre os sócios? Com relação a esse ponto, é um ponto simples. A sociedade ela vai ser gerida dentro de um determinado balanço. E esse balanço vai determinar quais são as despesas e o que vai ser também o lucro da companhia. Então é o balanço que vai fazer essa determinação. E normalmente as sociedades, aí você traçando um negócio bem estruturado, você vai ter um orçamento, você vai ter um plano de investimento, que você vai determinar quais são as despesas que você vai ter naquele ano, como você vai gerir isso e depois qual que é o resultado que você quer ter disso. E isso vai estar estabelecido num plano de ação e depois o balanço vai refletir isso. Por isso que é fundamental você ter um contador de sua confiança e que tenha toda a habilidade para dar assessoria contábil para a empresa. Que aí entra dentro do que o Thomas falou, do que depois também o Fábio colocou, que é o quê? Você ter muito claro, ter uma transparência. A transparência hoje é um dos princípios fundamentais dentro de uma sociedade. Que a gente coloca como regras de governança. Então, você ter uma transparência, seja numa sociedade pequena, como nas grandes corporações. Ter abertura de balanços, quanto foi gasto, quanto foi investido. Parece o Rovai falando. Transparência. E boa fé, né? E boa fé. E o Rafa tá ali, ó, ligadinho na entrevista, daqui a pouco vai pintar sócio aí na parada, hein, Rafa? Doutor Héctor, e no final das contas, sociedade dá certo ou não dá certo? Qual é a maior probabilidade? Sempre sociedade dá certo. Dá certo? Dá certo. Existe um princípio no nosso direito que é o princípio da função social da empresa. Porque no final do dia, a empresa, o que a empresa traz? A empresa traz riqueza. Não só riqueza para os sócios, ela traz riqueza para o país. Porque qual que é essa função social? É empregos, é fazer a economia girar, é gerar oportunidades. E quando a gente fala de empregos, não é só empregos diretos, são empregos indiretos também decorrente daquela atividade. Então, sempre busque criar uma sociedade bem estruturada que o resultado sempre vai ser positivo. Pedras sempre vão existir, mas a gente está aqui justamente para ajudar a superar elas. Tá certo. Thomas? Não, e dizer que o que o Dr. Héctor falou vai muito de encontro com o que as empresas vivenciam e a questão também hoje da responsabilidade social das empresas, né? Cada vez mais as empresas estão engajadas nessa questão da responsabilidade social, Ana. Sim, verdade.
Ettore, muito obrigada pela sua participação. A gente adorou, esclareceu todas as nossas dúvidas e tenho certeza que dos nossos ouvintes também. E a gente aguarda você aqui uma próxima vez. Muito obrigado, Ana Paula. Obrigado, Thomas. Obrigado, Obrigado, Fábio, a APEC e ao IBRA-China. Foi um prazer. Obrigado aos nossos ouvintes também. Muito obrigado. Só lembrando, né, Thomas, que a gente está falando tanto do Rovai, porque hoje ele não está aqui com a gente, porque ele está em Portugal, num congresso. Está lá no seu Portugal, viu, Ettore? Está num congresso lá e hoje ele não estará aqui com a gente. Então, por isso que a gente está falando, o doutor Rovai ia falar isso, não sei o quê. Nós voltamos já, não saia daí, nosso Linha de Frente, o oferecimento APEC e o apoio cultural é da IBRA-China. E voltamos já. Você está ouvindo Linha de Frente, com Ana Paula Favalli e Fábio Batista.